Fala fantasiados ansiosos para 2025, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar aí dos filmes de fantasia mais esperados de 2025. Muita coisa interessante, muita coisa diferente, no maior estilo de fantasia mesmo, né? Repleto de criaturas, dragões, princesa, bruxas e toda essa parada aí que faz o mundo de fantasia ser interessante. Então, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas essas coisas legais, para você não esquecer de dar o like lá no final. Então já deixa o like. Se caso você não gostar do vídeo, aí você tira o like, belezão? Então, simbora! E bom, 2025 é o ano dos live actions, como vocês sabem, e a maioria deles vai para essa parte da fantasia. E claro que teríamos que começar aí com chave de ouro, basicamente, com uma das maiores e mais clássicas fantasias da história, com o filme live action A Branca de Neve. O filme vai ser uma adaptação do filme original de animação da Disney, lá da década de 40, se eu não me engano, né? É muito antigo. E que vai de encontro a essa onda de live actions que a Disney e agora a DreamWorks estão fazendo. E diga-se de passagem, já gerou vários burburinhos, porque a história clássica da Branca de Neve e os 7 anões veio para live action com uma certa polêmica envolvendo os próprios anões. E aí vem todo um burburinho na internet sobre o ator Peter Dinklage, né, que interpreta o Tyrion em Game of Thrones, que meio que sabotou sem querer ali, ele sendo meio que um porta-voz, né, meio velado, da categoria dos atores anões, ou anãos, eu não sei na verdade como fala, mas o fato é que a galera não teve, né, os seus empregos garantidos nesse filme aqui. Porque pelas falas do ator, ele deu a entender que isso seria ruim para a imagem dos anãos. E aí que entra toda essa treta das pessoas com nanismo, né? Porque atores que têm essa condição acabaram não sendo cotados para fazer o filme e eles implementaram um CGI que, diga-se de passagem, está meio esquisito na minha opinião. Pelo menos nesse trailer e os pequenos momentos que os anões ali do filme aparecem, porque são anões de CGI e não pessoas com nanismo interpretando os mesmos. E aí que entra essa confusão, porque a parada dos anões não é meio que pejorativo no ponto de vista de algumas pessoas quando vão interpretar certos, sei lá, personagens fictícios, como anões da Terra-média, ou coisas desse tipo, né, nesse sentido, porque é uma interpretação de algo fictício, e não que se dirige à própria realidade. Então eu acho que gerou uma treta aí bem louca mesmo, e na minha opinião um pouco desnecessária, mas a Disney, como vocês sabem, vai na onda do que a internet está falando, acabou não falando sobre o assunto, e a gente nem sabe se seriam, né, cotados pessoas com nanismo para interpretar os anões no live action. Provavelmente seriam, né? Porque eu acho que ficaria mais verídico. Mas enfim, a treta foi aí uma insanidade, o que aumentou ainda mais a treta envolvendo a própria Branca de Neve, que é mais feia do que a própria Rainha Má, interpretada pela Gal Gadot. Então gerou várias coisas esse filme aí, e provavelmente as polêmicas podem sim atrapalhar nas bilheterias, mas ao mesmo tempo podem alavancar um pouco mais, né, sobre a discussão envolvendo a própria bilheteria do filme. Então é uma questão aí pra gente ver no futuro. Pelo menos na história original, e a Rainha Má é adulta, então por que ela tá invejando a beleza de uma criança, entende? Então eu acho que é esse o fator que faz Branca de Neve ser tão genial. Então eu acho que é uma discussão besta, tanto essa quanto a dos anãos, mas enfim, gerou aí muitas coisas na internet. Venham comigo. E chegando então em abril, temos o filme Minecraft. Isso mesmo, a adaptação do maior jogo de todos os tempos, basicamente, pelo menos em número de vendas, né? O filme vai trazer então vários aspectos do jogo, com os personagens meio que adentrando no mundo. O filme, além de trazer os aspectos do game, traz um elenco bem interessante, como Jason Momoa e também Jack Black. O filme promete ser também um filme mais voltado para o humor e também mais voltado para o público infantil. Então vai com a expectativa no lugar, tranquilo? Então vamos ver se, né, ele vende tanto quanto o jogo vendeu. Eu acho que não, mas vai ser aí algo interessante para a indústria.
E para o meio do ano temos também um live action da DreamWorks, isso mesmo, um dos grandes expoentes aí, né, na contramão da Disney, por exemplo, que vai de encontro em alta qualidade com a Disney, que é o live action de Como Treinar o Seu Dragão. O filme levantou várias questões sobre o próprio live action, indo mais pro lado realista, só que mantendo traços cartunescos que fazem os dragões de Como Treinar o Seu Dragão serem mais voltados ali pro desenho, entende? Então não é realista no âmbito de, sei lá, Smaug, de Senhor dos Anéis, e nessa profundidade de um dragão, né? Como a gente conhece no âmbito geral. Ele é bem mais puxado para a própria animação. E basicamente a escala do filme está 1 para 1, né? E a escala não quero dizer de tamanho, mas de fidelidade. Porque o filme realmente parece entregar algo à altura do original, né? Do desenho, indo para o caminho de fazer cena por cena do filme. O que parece interessante, mas ao mesmo tempo, né? A gente se questiona sobre a originalidade do próprio live action. Será que eles vão trazer coisas novas? Talvez sim. O que a gente viu foi um pequeno trailer, né, um teaserzinho, que mostra, né, em vários aspectos, o 1 para 1. Mas não significa que o filme vai ser igual, né, a animação. Então já fica essa questão aí. E diga-se de passagem, a história de Como Treinar o Seu Dragão, apesar de muito conhecida, né, é bem interessante. Onde o Soluço, um viking que era para ser um matador de dragão, acaba sendo disruptivo em sua época, porque ele não é desse tipo de pessoa que quer matar as criaturas, né? Ele é mais bondoso e não vê a necessidade de matar um dragão simplesmente por ser um dragão, entende? Então ele acaba pegando todos os aspectos que os vikings conheciam sobre os dragões e distorcendo completamente e falando que eles basicamente não sabiam de nada até aquele momento, inclusive que você consegue usar nos dias de hoje ou na sua própria vida, mostrando que se você conhece muito bem alguma coisa, se você olhar por um outro ângulo, talvez você descubra que não conhece tanto assim. O filme trouxe aí muitas reflexões, né, sendo uma trilogia insana de animação e agora portado para o live action. E provavelmente a DreamWorks espera que esse faça sucesso para talvez, né, continuar aí fazendo essa trilogia que já existe nos desenhos, mas agora no live action. Então parece bem insano e vamos aguardar muito ansiosos para assistir Como Treinar o Seu Dragão. E também temos a segunda parte de um filme que fez um sucesso em 2024, que é o filme Wicked Parte 2, que chega lá no final do ano, assim como esse primeiro foi. O filme vai ser aí a continuação direta desse primeiro, mostrando agora os aspectos um pouco mais voltados para Bruxa Má de fato nessa segunda adaptação. Porque a primeira é meio que a bruxa boa, a Glinda, contando a história da Bruxa Má. Agora que a Bruxa Má se afastou, talvez a gente veja uma outra perspectiva, entende? Então por isso que talvez vai para esse lado que não seria um conto, né, de alguém falando sobre ela, mas uma perspectiva dela própria. Algo bem interessante para o mundo mágico de Oz, que provavelmente vai ser aí continuado posteriormente, porque tem espaço para isso. Sendo esse um musical muito bom, mostrando que musicais, sim, fazem sucesso quando bem feitos e não só, sei lá, só porque o diretor quer, ou porque o estúdio quer, ou enfim, só por ser um musical. Mas sim tem que fazer sentido dentro da história e o âmbito de filme, porque tem que ser passado para uma mídia diferente. Então é isso que o Wicked tenta trazer, uma história, né, coesa e narrativamente que faça sentido, mas ao mesmo tempo com esses momentos de musicais. Apesar de alguns momentos, na minha opinião, ficar meio demais, né, parte do musical, mas não estraga a sua experiência. O filme é bem interessante, você vê realmente o empenho tanto dos personagens quanto no design de produção, que está magnífico, e vemos mais do mundo mágico de Oz do que em outras adaptações, né, porque temos vários âmbitos aí que ampliam ainda mais esse mundo, né, essa mitologia de O Mágico de Oz. Vamos esperar para que o Wicked Parte 2 seja tão bom quanto o primeiro e que traga algo diferente
diferente para a franquia, né? Assim como também o primeiro trouxe. Uma perspectiva um pouco diferente, que pode ser sim o pontapé inicial para a história de Dorothy, quem sabe, né? E fechando o ano, por enquanto, até né, a gravação e edição do vídeo, a data é para o dia 18 de dezembro, temos o terceiro filme da franquia Avatar, de James Cameron, né? Não é o Avatar, a Lenda de Aang, é o Povo Azul do James Cameron, né? Aqui vai ser um pouco diferente, porque Avatar, Fogo e Cinzas promete trazer aspectos um pouco mais profundos e também diferentes dos dois primeiros, com um povo um pouco mais calmo, mais tranquilo, aqui já voltado para algo mais raivoso, energético, né? Mais vermelho, se a gente pode colocar dessa forma, abordando aqui o povo do fogo em Pandora, né? Então eles vão ter que migrar novamente para encontrar esse povo que pode ajudá-los de uma forma diferente por serem mais combatentes, mais assim agitados, energéticos e prontos para briga aparentemente. Então vamos esperar para que James Cameron entregue algo diferente, porque esse filme ele tem que acertar. Porque o primeiro fez um sucesso absurdo, mesmo com uma história rasa, né? Se a gente pode colocar assim, sei lá, uma história simples, eu acho que é melhor, né? O segundo sendo uma bagunça em certos momentos, tentando entregar quase que a mesma história, só que em alguns momentos dentro dessa road trip que eles estavam fazendo. Mas a questão sempre foi a parte do visual insano de Avatar, e não sobre a narrativa. Então eu acho que precisa entregar agora uma narrativa que faça a gente se conectar mais com o filme e com a franquia. Então aqui ele precisa acertar, porque os dois últimos, eu acho que necessitam que esse aqui vá bem, né? Os dois primeiros foram gigantes dentro da indústria, fazendo mais de 2 bilhões de dólares, e agora ele realmente precisa de um novo sucesso, que ele só tá fazendo Avatar, né? Então vamos ver aí o que o diretor está preparando para esse terceiro filme. E bom, pessoal, então esses foram os filmes de fantasia mais esperados de 2025. Espero que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês comentem aqui embaixo também qual é o filme que você está mais ansioso para assistir, qual que você vai assistir no cinema, e se tem algum que te interessa, né? Porque às vezes não é para você. Se você deu falta de alguma coisa, talvez esteja em alguma outra lista, como ficção científica ou nos filmes de aventura. Então dá uma conferida lá. Depois do like, a inscrição ativa, se ainda não for inscrito, e claro, o sininho ativo para ficar por dentro de novos vídeos, assim como estes aqui, ó, que eu vou deixar para vocês, que são os mais esperados de 2025, e os filmes de 2024, que você pode conferir aqui, que às vezes você deixou passar alguma coisa. Tranquilo? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!